Paz do Senhor, amados irmãos da CIBAN, Segunda Igreja Batista em Natividade. Aqui é o pastor Evandro. Queria deixar uma palavra de Deus para os irmãos, um comunicado. Nós estamos enfrentando esse momento difícil. A impossibilidade de reunirmos agora é muito grande, parece ainda se alastrar por algum tempo. Falamos da impossibilidade de nos reunir até hoje, mas me parece que hoje o mundo, a nossa cidade, a nossa região caiu na real, que nós não podemos nos reunir agora. Então nós vamos ter que estarmos juntos de uma outra maneira. E eu quero agradecer a Deus também esta oportunidade de luta, porque nós vamos ver o quanto é bom e precioso poder abraçar e apertar alguém, poder cumprimentar alguém quando ele chega na nossa casa, na nossa igreja, um pai, uma mãe, um filho, um amigo. E esse momento agora vai fazer com que todos sintam falta disso, desse calor humano. E isso é didático. A dor, a crise, a guerra sempre é didática e nos ensina muitas coisas. Nós vamos aprender muito com isso. E eu vou chamar esse momento um momento de guerra. Muitas pessoas estão em nome da fé, em nome de Deus, fazendo um estardalhaço só, dizendo que a igreja não pode fechar, que o governo não pode fechar. Preste atenção, nós fomos orientados. Algumas igrejas ainda reuniram, e isso por conta própria. Disse e repito, eu como líder não vou expor cada um dos irmãos a aglomeração e muito menos a vergonha de uma polícia, de um carro de polícia ou autoridade ter que chegar na porta da igreja e espalhar a aglomeração. Ele não pode fechar a igreja, mas pode constrangê-lo a isso. Então eu queria aqui que nós estivéssemos privados tanto de proliferar o coronavírus, quanto também passar esse tipo de constrangimento por insubmissão. E eu disse e repito, irresponsabilidade não é coragem, responsabilidade é insubmissão. Nós estamos passando um momento de guerra, e guerra se guerreia do jeito da guerra. E assim nós aprendemos. As Escrituras nos mostram, Deus falando a Oséias no capítulo 4, que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E eu queria mostrar uma coisa, Deus está falando a Israel por causa do sacerdócio, por causa da sua vida, por causa da sua maneira. Porém, como eu disse no outro vídeo, repito agora, toda falta de conhecimento destrói. E nós estamos informados, a nós foi revelado. E guerra é guerra, e nós precisamos lutar do jeito dela, precisamos vencer, essa é a melhor maneira. E eu queria mostrar para você algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre guerra e sobre alguns cuidados. Quando nós olhamos para as Escrituras, Deus chamou Eliseu e conversou com Eliseu no seu quarto, dando a ele uma estratégia de guerra. E ele então chamou o rei de Israel e contou para ele. Disse, não passe por tal lugar, porque o acampamento sírio está armado lá. E então ele mandou alguns soldados por aquele lugar. E chegando lá, viu que o seu povo estava lá. O povo sírio estava lá, melhor dizendo, acampado, pronto para uma emboscada. E então o rei de Israel não passou por ali. E o rei da Síria ficou muito irado, dizendo, quem de nós é a favor do rei de Israel? E aí um dos seus levantou e disse, não, o profeta de Deus faz o Senhor de Israel saber aquilo que o Senhor pensa de dentro do seu quarto de dormir. Deus revelou para Israel a estratégia de guerra dos sírios, e aí com isso não se salvou nenhuma nem duas vezes. Pergunta, o povo de Deus fugiu ou se protegeu? A Bíblia nos ensina também que o Senhor disse para Maria e para José, foge para o Egito. Deus ensinou alguém a ser covarde? Foge para o Egito. E eles fugiram e salvaram suas vidas. Salvaram a vida do menino Jesus e Herodes procurando. E disse também aos magos, aos pastores, não volte Herodes, vão embora, porque ele vai matar os meninos. Deus revelou, trouxe isso em sonho para eles. E a Bíblia ainda nos ensina que no momento de crise, no momento de muita crise, ele então trouxe algumas pragas no Egito. Em um momento muito específico, ele mandou todos, escute, passe o sangue do cordeiro no umbral da porta e fiquem dentro de casa. Porque quando o destruidor passar, não matará nenhum de vocês. Deus está ensinando a gente a ser covarde? Deus não está ensinando a gente a fugir? É isso que Ele está fazendo? Ou está nos protegendo? Isso é uma guerra e nós precisamos vencer essa guerra e vamos fazê-lo. Nós vamos fazê-lo. Vamos vencer essa guerra. Nós precisamos vencer essa guerra. Mas para isso, nós precisamos muito mais do que uma coragem falsa. Muito mais do que bater a mão no peito e dizer que Deus pode me curar. Ele pode, mas Ele disse, foge para o Egito.
não passe por aquele vale. Entre para dentro de casa, passe no umbral da porta, na verga da porta o sangue do Cordeiro e fique dentro de casa. Estratégias de guerra de Deus. Paulo chega a dizer, foge dos desejos. Foge dos desejos. Tanto na guerra coletiva, quanto na guerra individual. Fugir, biblicamente, nesse sentido, é a maneira mais corajosa de obedecer e entender a palavra de Deus. Então, obedeça ao Senhor, ore, aclame ao Senhor, peça a Deus, mas faça a sua parte, em nome de Jesus.